E aí, galera, tranquilo, numa boa. Hoje pretendo falar sobre o efeito Dunning-Kruger. E por quê? Porque neste contexto político, hoje o ex-presidente Bolsonaro foi preso. Nesse contexto, então, as pessoas que acham que sabem tudo estão assim, ó, enlouquecidas. Então, fica homenagem a elas. Muito bem, efeito Dunning-Kruger, muito interessante. Foi uma investigação feita, uma investigação científica feita por dois psicólogos, Dunning e Kruger. Bem interessante, foi mais ou menos assim, não foi uma nem duas, são várias, mas é mais ou menos assim. Pega-se um conjunto de pessoas com saberes medianos e dá-se a elas umas questões para resolver. Vamos imaginar questões de lógica. E essas pessoas respondem. Após terminar esse questionário, o investigador pergunta: de vocês, quem são aqueles que acham que foram muito bem? Ah, sempre tem quem diz eu. E pergunta-se também: olha, quem são aqueles que ficaram inseguros, que não sabem bem a resposta? Eu, sempre tem quem diga isso. Tudo bem. São esses os dois grupos que vão estar em estudo. Ou seja, após essa separação de grupos, avalia-se as respostas do questionário. E, curiosamente, aqueles que dizem: olha, eu tenho certeza, eu fui bem, têm resultado inferior àqueles que dizem: eu estou confuso, não sei bem se acertei. Então, desta realidade que se passou a fazer estudos, chegou-se a esta conclusão. Aquelas pessoas que acham que sabem tudo, ou que sabem muito, elas têm a autoestima lá em cima. E por terem a autoestima lá em cima, elas têm dificuldade em aceitar feedbacks, críticas, né? São pessoas que, crendo em si e nos seus saberes, têm dificuldade de aceitar novidades ou contrariedades. Por outro lado, aquelas pessoas que ficaram em dúvida se tinham ido bem ou não, pelo fato da sua autoestima dar uma reduzida, elas conseguem manter-se abertas às críticas, conseguem manter-se abertas aos feedbacks, conseguem, portanto, manter a aprendizagem. Ou seja, aquele que não se acha, ele consegue manter espaços para a aprendizagem. Ou seja, aquele que não tem certeza absoluta, ele consegue enxergar as faltas no seu conhecimento, as lacunas. Ele consegue ver que aquilo que ele está falando, que ele está estudando, que ele está pronunciando, sempre é complexo, né? Nada é simples, tudo muda. E, portanto, ele está sempre vinculado ao estudo, às novidades. Já aqueles que têm a autoestima lá em cima e que, portanto, eles não são simpáticos às críticas, eles têm um olhar naquilo que eles já sabem. Estou falando sobre a metacognição. Aqueles que acham que sabem, eles observam o seu saber, observam a sua aprendizagem e estão satisfeitos. Aqueles que continuam abertos à aprendizagem, eles observam como eles aprendem e estão abertos a novas aprendizagens e novos jeitos de aprender. Percebe que são posturas bem diferentes. Até falei em dissociação cognitiva em um vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, que fala mais ou menos sobre isso que eu estou falando agora. Então percebam que a autoestima é um fator importante, não determinante, mas importante na nossa capacidade de aprendizagem. Se eu acho que eu estou no
topo, não há mais o que aprender. Mas se eu desço do topo e eu começo a me achar como um sujeito falível, um sujeito que precisa aprender, eu tenho essa descida dolorosa para minha autoestima, eu preciso aprender, eu não sei tudo, e depois eu começo a subir de novo para novas aprendizagens. Então, quase que eu posso fazer uma ligação em autoestima elevada com a baixa procura de conhecimentos novos. E quando eu sou uma pessoa que sou crítica de mim mesmo, eu consigo aumentar a possibilidade de aprendizagens. Portanto, podemos concluir que neste momento em que todos opinam, neste momento em que a internet está aberta para todos, eu vejo que as pessoas de maior autoestima, aquelas com o ego inflado, são aquelas que acabam dizendo as suas verdades, mas de forma tão convicta, tão forte, tão poderosa, que acaba arregimentando seguidores. E talvez aqueles que estão mais sujeitos à aprendizagem, que são mais reflexivos, que estão sujeitos a críticas, talvez eles cheguem até aos meios de comunicação, vão escrever as suas coisas, dar as suas entrevistas, escrever seus livros de uma maneira menos imperativa, mais tranquilo, autoestima mais ali sob medida, né? Mais tranquilo, e portanto os aplausos acabam sendo voltados para aqueles que têm aquela aparência. E eu sei, e vocês não sabem. E eles ganham os aplausos. E ganham os votos. Acabou, porra! Mas eu prefiro sempre aqueles que mantêm o espírito aberto. Eu prefiro aqueles que olham aquilo que não sabem e não ficam fixados naquilo que sabem. Abertura, sempre abertura para o novo. Abraço e até a próxima.